existe uma diferença muito grande entre o que é fé, crença e crendice. Crendice. São três pontos que são conflitantes, são diferentes, mas que muitas vezes são confundidos, são misturados dentro de alguns ciclos e meios religiosos. Eu já estou vendo aqui alguns irmãos, a irmã Eliane comentando, ó, crer no que não se vê, fé, crer no que não se vê, legal. Eu estou vendo o Sidney colocando aqui também, fé é a certeza de algo que eu não consigo ver. Fé é a certeza de coisas que não podemos ver, é crer no impossível. A Marilda colocou aqui, o pessoal está participando, show demais. Fé ali, a Magali, é algo que nos move. A Sirlene, fé é fazer o que Deus pede. Show demais. Eu gostei aqui de algumas respostas colocando como certeza, colocando a palavra certeza. Fé é a certeza, ou seja, é algo conhecido, a certeza que eu tenho em algo. Muito bom, pode ir colocando as suas respostas. Mas como nós podemos diferenciar? O nosso tema hoje é a racionalidade da fé. E como nós podemos diferenciar fé de crenças e crendices? Qual que é a diferença nisso tudo? Conta-se uma parábola, não sei se você já ouviu essa parábola, de um hindu. O hindu, ele lá no Oriente, ele estava reverenciando as suas águas sagradas ali do rio Ganges. Eles reverenciam o rio Ganges, né? Eles adoram esse rio, a fonte de vida para o povo hindu, né? E conta-se uma parábola que esse hindu ele estava reverenciando ali as águas do rio Ganges, que ele se banhava ali todos os dias, fazendo o seu ritual de reverência. Mas um amigo europeu, uma vez, chegou ali fazendo algumas pesquisas em sua região, ele estava pesquisando algumas coisas, e esse rapaz, ao analisar as águas do rio, ele deu um conselho para esse amigo hindu. Ele falou assim, olha, meu amigo, não se banhe mais, pare de mergulhar nessas águas aí do rio Ganges, porque elas estão extremamente poluídas. E o hindu respondeu para aquele amigo e falou assim, olha, não é possível, esse rio aí é sagrado, o rio Ganges é sagrado, a nossa vida inteira todos mergulham nessa água e tomam essa água. Não está poluído, para com essa conversa mole aí lá dos seus lados da Europa aí que ficam querendo aí colocar coisa onde não existe. E aí o que o amigo europeu pegou e fez, o cientista pesquisador, ele pegou ali um pouquinho de água do rio, umas gotas ali, ele colocou num microscópio ali na sua sala, chamou o amigo hindu para analisar com ele o que existia na água. Quando aquele hindu, irmãos, viu a água do rio Ganges completamente poluída, o que ele fez? Ele olhou para aquela água poluída com muita tristeza, muito desgosto. Ele foi lá fora do escritório, pegou uma pedra grande, quebrou o microscópio e continuou mergulhando nas águas do rio Ganges. Essa é a diferença entre fé e crendice, entre crença e crendice. Uma coisa é você querer descobrir a verdade e outra coisa é você querer que a verdade esteja ao seu lado, custe o que custar. Muita gente quer fazer a verdade se encaixar dentro das suas crendices pessoais, custe o que custar. E como que a Escritura Sagrada se relaciona com esse tema? O que nós vemos na Escritura Sagrada, nós temos simples crendices que foram criadas para os povos? Ou será que na Escritura Sagrada, irmãos, nós encontramos os testemunhos de pessoas que foram transformadas por um poder divino que é incapaz de ser explicado pela racionalidade humana? O que nós encontramos na Escritura? Nós encontramos na Bíblia um fideísmo. Você já ouviu falar sobre esse termo fideísmo? Eu estou vendo alguns outros amigos colocando aqui algumas outras respostas sobre fé. Fé é a vitória, como muito bem diz a canção, fé é a vitória, é isso mesmo, fé é a certeza no impossível. Para mim, fé é quando você chega no limite da sua dor e vê essa dor como uma forma de recomeçar, de ir muito melhor e ser muito mais forte. Muito legal a participação dos irmãos.
Mas agora nós temos uma nova descoberta aqui. Você já ouviu falar sobre fideísmo? Será que na Bíblia nós temos um fideísmo que seria basicamente uma fé cega, sem bases? A Bíblia nos convida, o texto sagrado nos convida a crermos sem vermos, sem entendermos, sem compreendermos totalmente? Ou será que a Bíblia nos convida a uma fé genuína, que é aquela pautada nas evidências do poder divino? Eu vou tentar clarear aqui para os irmãos com mais uma ilustração sobre fideísmo, ou fé cega, e a fé verdadeira, que é uma fé evidenciada, uma fé comprovada, uma fé provada por quem diz crer. Suponhamos que eu esteja ali em um prédio, pegando fogo. O prédio está em chama, irmãos. O prédio está em chama. E o meu senso de sobrevivência, o meu instinto, ele quer que eu saia dali o mais rápido possível. E eu vejo que ali no cantinho daquela sala que eu estou dentro do prédio, ali num cantinho não tem fumaça. Mas, de repente, no meio da fumaça, eu estou ali desesperado, pensando como eu vou fazer para me livrar desse fogo. Eu acho que eu vou para aquele cantinho ali. Eu acho que eu vou correr para aquela regiãozinha aqui, que é a única que não tem tanta fumaça. Mas, de repente, no meio da fumaça, sai um homem com uma roupa de corpo de bombeiros, com um machadinho, com um tubo de oxigênio, com uma mangueira de água na mão. Ah, irmãos, aquele homem, ele diz, você, meu amigo, não corre para lá, não vai para aquele lugarzinho ali que você estava quase indo, porque é perigoso ali. Ali está prestes a desmoronar aquele lugar. Venha comigo por aqui. E aí eu pergunto para vocês, se eu for alguém com o mínimo de inteligência, eu obedeço ou não? Obedeço ou não? Claro. Por que eu obedeço? Por que eu obedeço? Porque eu sei que aquele bombeiro, ele foi preparado, ele foi treinado. Eu conheço, eu sei quem ele é. Eu tenho evidência do que ele está falando? Talvez não muito do que saber que ele é um bombeiro. Mas o meu senso de sobrevivência me aponta para correr lá para aquele lugar que é perigoso. Mas ele me mandou correr para o sentido contrário e eu obedeço porque ele é o responsável que conhece perfeitamente a situação ali que eu estou. Isso se chama fé. Eu conheço o responsável da situação e eu corro porque ele falou. Não é o momento de sentar no meio ali de um incêndio, não é o momento de eu sentar ali e pensar, deixa eu dar uma de intelectualoide, já ouviram esse termo? O sabidão, né? E discutir com o bombeiro e querer entender o que ele está dizendo. Deixa eu ver aqui, que eu acho que liberou um microfone de alguém aqui. Não sei se os pastores conseguem travar aí. Aí, eu acho que pausa. Mas não é um momento de tentar racionalizar, entender, discutir com o bombeiro ali, querer entender o que ele está dizendo. Você pode morrer a qualquer momento e aí você tem que obedecer, você tem que seguir sem questionar. Mas não é uma fé cega. Não é uma fé cega. Antes de ir para aquele incêndio, antes de estar ali naquela cena, eu sei que aquele bombeiro, ele vai me salvar. Ele já tirou várias pessoas de situações iguais a que eu estava ali. A minha racionalidade me indica que eu tenho mais chances seguindo aquele bombeiro, ou seja, é uma fé baseada em evidências prévias, em um conhecimento sobre quem ele é, sobre qual é a sua função. Mas deixa eu mudar um pouco esse quadro aqui agora que a gente está vendo do prédio pegando fogo. Tá conseguindo me acompanhar aí, né? Deixa eu mudar um pouco esse quadro aqui agora. Se eu estivesse nesse prédio pegando fogo, em chamas, e aí de repente no meio da fumaça, no meio daquela fumaça, surge uma antiga namorada que era apaixonada cegamente por mim lá quando a gente era adolescente, e ela vem correndo no meio das chamas e ela diz: meu amor, não vai por aí não vai, venha comigo por aqui, olha, que nós vamos pular a janela e eu vou te dar 2 pares de asa e nós vamos voar para longe desse incêndio. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda!
seria esse romance, né? Se eu desobedecer o meu senso de sobrevivência para seguir essa menina, então eu não estaria tendo fé. Eu estaria tendo um fideísmo, ou seja, uma fé cega, um ato desesperado de sair daquela situação, me agarrando a qualquer coisa que pareça ali que vai me salvar, mesmo sem evidências que eu serei salvo, mesmo sem ter certeza. Uma fé cega que não é baseada em evidências, irmãos, ela não é fé. Ela não é fé. A mesma coisa acontece na nossa caminhada cristã. Uma fé que não é baseada em evidências, no assim diz o Senhor, no texto sagrado, ela não é fé. Vamos para o texto sagrado para nós vermos alguns exemplos dessa fé genuína, dessa fé que conhece, dessa fé que sabe o Senhor, o Jesus, que eu creio. E a Bíblia tem vários exemplos desta fé genuína, dessa fé verdadeira, dessa fé poderosa. E eu selecionei um desses exemplos, que é uma história da Bíblia que eu amo, que eu gosto demais, que nos traz muitas lições. Eu convido vocês a abrirem comigo a Bíblia lá no Evangelho de Marcos. Lá no Evangelho de Marcos, se você estiver com a sua Bíblia aí virtual, no computador, no smartphone ou com a sua Bíblia física, abra lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. Ali traz uma história que nos explica muito sobre essa fé genuína, a fé baseada na evidência do nosso Salvador, no Messias, que é o único capaz de transformar uma vida. Vamos lá em Marcos 5 ver que é racional, presta atenção, irmão, é racional pela fé você entregar a sua vida nas mãos do Criador da vida. É racional pela fé entregar a sua vida nas mãos do Criador da vida. Vamos ver o que essa história nos ensina sobre este Deus. Marcos, ele provavelmente foi o primeiro dos evangelhos sinóticos a ser escrito. Ele é o primeiro assim dos livros que a gente chama dos evangelhos sinóticos, ou seja, que se parecem. Mateus, Marcos e Lucas são sinóticos porque eles devem ser enxergados juntos. São histórias parecidas, narradas de óticas diferentes, de perspectivas diferentes. E por isso existem algumas histórias em outras histórias, mas em Marcos parece que ele é a base para todas as outras histórias, e por isso a tradição judaico-cristã crê que foi um dos primeiros livros a ser escrito. Marcos, ele é um livro de mais ação, de mais milagres, e menos ensinos, talvez, como Mateus, que é cheio de parábolas e ensinos. Marcos, ele focaliza em levar a mensagem da cruz, do filho sofredor, que veio a esse mundo para nos salvar, para salvar os judeus, para salvar os gentios, para salvar os romanos, para salvar a todos. Marcos é um livro cheio de ação. E esse encontro que Jesus tem nesse momento, nessa história, eu acho incrível, irmãos. Já está com a tua Bíblia aberta aí? Se você está com a tua Bíblia aberta aí, coloca um amém aí no comentário. Se não está, coloca um misericórdia, que eu preciso pegar a Bíblia agora, porque a palavra do Senhor precisa falar conosco. E eu quero te convidar a fazer mais uma oração com o texto sagrado aqui aberto. Posso orar mais uma vez? Então vou orar aqui. Pai querido, agora a nossa palavra, que é a tua palavra, a palavra da vida, ela está aberta aqui em nossas mãos. Por favor, Senhor, fale mais uma vez aos nossos corações. Que esse texto entre e preencha a nossa vida nesse momento. É o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Marcos capítulo 5, irmãos, lá no verso 25, lá no verso 21, nós vamos ver alguns encontros que nós temos aqui a partir do verso 21. Nesse capítulo, nós temos o chamado sanduíche. Na teologia bíblica, nós chamamos de sanduíche. Histórias que se contrapõem, histórias que precisam ser vistas juntas, como um sanduíche. Elas estão completando umas às outras. E esse encontro é fantástico, com duas pessoas. Encontro de Jesus com duas pessoas que nos ensinam
sobre uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé conhecendo o Messias, o Salvador. Aqui no verso 21 diz assim: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, lá no verso 21, afluiu para ele grande multidão que estavam junto com ele no mar. E eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte. Venha, por favor, impõe as mãos sobre ela, tu que és o Messias, para que ela seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Jairo parece conhecer Jesus aqui, né, irmãos? Ele sabe quem é o Jesus. Ele vai até ele como sendo a única solução. E o texto continua ali no verso 24, Jesus foi com ele, é a única coisa que relata, e grande multidão o seguia, comprimindo. E lá no verso 25 continua dizendo que certa mulher que haviam 12 anos sofrendo de uma hemorragia, muito ela padeceu à mão de vários médicos, e ela tinha gastado tudo que ela tinha, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo cada dia pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, ela veio por trás dele, por entre a multidão, e tocou-lhe a veste. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. E Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, ele virando-se no meio da multidão, ele perguntou: quem me tocou nas vestes? E responderam-lhe os seus discípulos: ah, Senhor, não está vendo que a multidão está te apertando? E o Senhor diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, ela sabia do que tinha acontecido em sua vida. E ela veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Segura por aí a leitura. Que texto fantástico, é ou não é? Que texto maravilhoso. Vai em paz, filha. A tua fé te salvou. Segura o texto aberto que nós vamos voltar nele. Esse texto eu acho fantástico, amigo, amiga. Que milagre você precisa hoje na sua vida? O que você precisa que Deus faça por você? Será que Deus está demorando para chegar até a tua casa? Será que ele sabe de todas as coisas? Será que ele tem o seu tempo? E principalmente, será que eu conheço e deposito a fé do meu coração inteiramente que ele é capaz e suficiente de resolver todas as situações da minha vida? Jesus, ele voltava aqui na narrativa para o lado ocidental do lago, e é quando o mestre ali, ele se depara com um pedido que é insistente aqui no texto. Ele é insistente, de um mestre da sinagoga. O texto nos revela que Jairo, ele era um mestre da sinagoga. Provavelmente Jairo não era um sacerdote, um levita, que tinha funções administrativas no templo. Ele era um chefe de sinagoga, um leigo, mas com responsabilidades administrativas ali na igreja local. As sinagogas eram as igrejas locais, né? E sem esperanças, queridos, Jairo, ele provavelmente ouviu falar da cura que Jesus oferecia, ele ouviu falar que Jesus curava, que ele fazia milagres e que ele ia estar passando por ali. Ele começou a buscar, e eu imagino, esse daqui é o meu pensamento flutuando aqui ao ler o texto bíblico, mas eu imagino que ele começou a se informar sobre Jesus, ele começou a buscar informações e ele começou a entender que a única solução para a sua grande tristeza, o seu grande desespero, era esse homem chamado Jesus. E a sua necessidade é urgente. A necessidade de Jairo era urgentíssima. Mas interessante que ele vivia em meio a um conflito muito grande entre os ditos políticos religiosos da época, os fariseus, saduceus, por exemplo, que lutavam para descaracterizar Jesus. Eles queriam tirar essa ideia da cabeça do povo que Jesus era um tal Messias
que Jesus ele era não, ele não é esse enviado não que o Antigo Testamento nos diz, né? No caso ali na época deles a Torá, Jesus não é nada disso. E eles lutavam para colocar a imagem de Jesus abaixo. E aí você precisa entender esse contexto. Jairo era um líder de sinagoga, ou seja, os seus chefes diretos com certeza eram levitas, sacerdotes, mas ir até Jesus implicaria com certeza, perder o seu cargo, ser mal falado pela cidade, deixar tudo que ele tinha vivido até ali. Significaria perder tudo. Mas, queridos, na presença de Cristo, pela fé, ele se despe de toda a dignidade e orgulho. Ele cai aos pés do Senhor. Lá no verso 22 e 23 aí da sua Bíblia, você acompanha esse derramamento. Ele se derrama aos pés do Senhor. E aí eu pergunto para você aqui nessa noite, meu amigo, minha amiga, será que o seu orgulho, o cargo, o seu emprego, quem sabe, a sua imagem perante alguém que não gosta muito desse tal Jesus, assim como os fariseus e saduceus não gostavam? Será que algo tem te impedido hoje de cair aos pés do Salvador, de se entregar inteiramente e viver pela fé? Sabe o que é incrível? Quando eu leio esse texto perante a aflição de Jairo, Marcos, o evangelista Marcos, ele não registra nenhuma resposta oral de Jesus a esse pedido. O mestre, ele apenas age. Se você ler comigo lá no verso 24, você vai ver apenas Marcos relatando que Jesus foi com ele. Jesus foi com ele. Cristo age no seu tempo. Por que se afligir? Por que não confiar, queridos? Porque nas primeiras provações, nas primeiras batalhas, por menores que sejam, nós já largamos o taco, deixamos de lado e a nossa fé esmorece totalmente, é destruída com facilidade. Querido, Deus pode agir em sua vida hoje. Você crê? Você só precisa clamar e confiar com todo o seu coração. Mas para que você confie nele, nós voltamos àquela questão inicial da fé. Você não pode confiar em alguém que você não conhece, em alguém que você não entendeu quem é, em alguém que você não consegue colocar como base da sua vida e se relacionar com ele. Você não confia em quem você não conhece. O mundo precisa de cristãos, queridos. Cristãos como seu mestre. Cristãos que ajam, que façam. Se nós vamos além nesse texto, nós vemos o evangelista, ele não relata nenhuma palavra de Jesus, ele não relata nenhum momento ali de oração, de conversa, de bate-papo, tentando explicar para aquele pai aflito, desesperado. Calma aí, meu amigo Jair, deixa eu te explicar aqui minha situação, minha agenda, deixa eu te mostrar aqui que está meio complicado hoje na sua casa. Vamos com calma, vamos ali devagar, mas vai dar certo. Ele age, ele vai, ele faz a diferença. E nós, como cristãos, queridos, nós fazemos a diferença na vida das pessoas. Se a minha casa fosse feita de pessoas somente como eu, se a minha igreja fosse cheia de Lucas, se o meu bairro fosse cheio de Lucas, se a minha cidade fosse só pessoas iguais a mim, será que seria melhor? Será que eu teria feito a diferença na vida das pessoas? Nós precisamos seguir o exemplo de Cristo, queridos. Nós precisamos lutar para ajudar vidas, para salvar vidas, não importando a classe social, não importando o partido político, porque hoje o que a gente vai mais ver são confrontos políticos. Dar vidas. E o que nós temos feito? Será que conhecemos verdadeiramente a fé que nós professamos seguir? Jesus, ele caminhava
ali pelo lago. E a multidão apertava, estava difícil a movimentação, e eu imagino a aflição de Jairo, a aflição que Jairo sentia. Quem é pai, quem é mãe aqui pode imaginar a dor que é ver o seu filho sofrer. É ou não é, gente? É ou não é? É difícil, é dolorido. E representantes da tradição judaico-cristã, eles sugerem para nós, nesse texto, nesse momento do texto, que Jesus, ele providencialmente interpôs uma demora proposital. Uma demora proposital. Sabe por quê? No meio de toda aquela multidão, Jesus, ele encontra alguém cujo seu destino ele seria mudado para sempre por causa dessa aparente demora de Cristo. Se nós lemos esse mesmo relato lá no Evangelho de Lucas, ele relata ali que aquela mulher ela já havia gastado tudo que ela possuía com médicos e nada tinha adiantado, ela já estava exausta, ela já estava desanimada, ela já estava sem vontade de viver. Você encontra isso lá em Lucas 8:43. E quantas vezes, meu querido irmão, minha querida irmã, olha aqui para mim agora, quantas vezes você já foi no fundo do poço da sua vida por querer resolver os seus problemas por suas próprias forças? Por deixar de lado a fé que você tanto seguiu? Quantas vezes você já se sentiu constrangido, humilhado, rejeitado por alguém preconceituoso, por uma sociedade exclusivista e sem amor? Queridos, quando a sua vida é maldição, a providência divina coloca à sua frente o único capaz de trazer vida. Deus coloca à frente daquela mulher a presença do grande médico. E ele quer colocar a presença do grande Jesus hoje aí na tua casa, na frente dos teus desafios, na frente das tuas batalhas. Mas você crê? Você conhece o Jesus que você diz seguir? Aquela mulher ali em sua dor, aqui na narrativa, em sua dor, em sua angústia, ela provavelmente se lembra dos ensinamentos que ela teve quando ela era menor, que sua fé foi constituída. Você pode perceber claramente que a sua fé foi constituída com base nos ensinamentos judaicos que ela recebeu. Ela foi desenvolvendo a sua fé, ela foi estudando e pesquisando, e nesse momento da história aqui, ela se lembra, lá no verso 27, ela se lembra de Números 15, verso 38, por exemplo, onde diz que a orla do manto era a parte sagrada do manto de um rabi, de um israelita, porque aquele cordão azul que existia na orla daquele manto, ele simbolizava a identidade de um israelita. E possuindo esse símbolo, possivelmente era a parte mais importante de sua roupa, e aquela mulher, sem hesitar, sem duvidar, cheia de uma fé concreta, ela pensa o que está relatado lá em Lucas 8:44: se eu apenas tocar a sua veste, a sua orla, a sua pontinha, o fiozinho ali que está saindo daquele cordão azul, eu estarei curada. Que fé impressionante, é ou não é? Quando você lê esse texto, você se impressiona? Se eu me aproximar do Mestre, queridos, ele vai fazer um milagre hoje na minha vida. Não sou eu, não é por mim, não é pela minha força, mas é por confiar que ele tem todo o poder em suas mãos. O livro Desejado de Todas as Nações tem um trecho que eu gosto demais, e a senhora White, ela afirma lá na página 255, ela diz assim que quando Jesus ia passando, essa mulher ela avançou e ela conseguiu tocar de leve na pontinha do seu vestido, na orla do seu vestido. E no mesmo instante, todavia, ela sentiu que estava sã. Concentrava-se, gente, naquele último toque, naquele único toque. E um só momento, a doença e a fraqueza deram lugar ao vigor e à perfeita saúde. Sabe por quê? Jesus Cristo, ele é a vida. E onde existe vida, não existe morte. E quando nós continuamos a ler o texto,
nos chama a atenção, assim como em outras histórias da Bíblia. Você vê lá no verso 30 que Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, ele vira-se ali no meio da multidão e ele pergunta: quem me tocou nas vestes? E mais uma vez, assim como lá na história que eu estou me recordando aqui agora de Bartimeu, o cego de nascença, aqui no verso 31 aparece a autossuficiência do homem, a racionalidade do homem perante a inteligência do Criador, a inteligência da criatura acima da inteligência do Criador. E aqui no verso 31, responderam-lhe os seus discípulos: Senhor, por favor. A multidão está te apertando, está te comprimindo. E o Senhor me diz: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao seu redor para ver quem fizera isso. Lá com Bartimeu, ele estava desesperado por um milagre. Não sei se você se lembra da história. Ele precisava de um milagre. Ele vivia ali à margem das rodovias ali empoeiradas, próximas a Jericó, e ele estava desesperado, porque ele precisava ver. E aí Jesus chega até ele, e Jesus, antes de fazer o milagre, ele pergunta o quê para Bartimeu? Bartimeu, o que queres que eu te faça? E aí os homens olham ali, devem pensar: nossa, Senhor, mas que pergunta é essa para um cego? O que ele quer? É óbvio que ele quer voltar a ver. Mas Jesus, queridos, ele sabia o que implicava voltar a enxergar. Ele sabia o quão difícil seria para Bartimeu voltar a ver. Agora Bartimeu não iria mais poder ficar ali às margens das rodovias pedindo esmolas. Bartimeu teria que sair, entrar em um mercado de trabalho, iria ter que buscar um emprego, ele iria ter que pegar a concorrência, que é enorme, ele iria, de repente, quem sabe, constituir uma família, ele iria enxergar a maldade do mundo, o preconceito, ele iria enxergar como as pessoas são de verdade. Resumindo, enxergar ou voltar a ver era uma decisão muito difícil e pessoal que Bartimeu tinha que tomar. Mas os homens achavam que conheciam todas as coisas, né? E aqui, mais uma vez, Jesus olha ao redor, ele pergunta: quem me tocou aqui? E aí a galera fica toda espantada: mas como assim, Senhor? E vem os homens, os sabidões, os racionais, e falam: calma, Senhor, não, tem muita gente te tocando. Às vezes parece que nós conhecemos mais do que Deus, não é verdade, irmãos? Às vezes parece que nossas forças são suficientes. Às vezes parece que o nosso intelecto é suficiente. O mestre, ele procura ao redor aquela mulher. Ela muito provavelmente cheia de medo por causa das maldades que ela havia sofrido. Ela estava ali trêmula e ela prostrou-se perante o Rei do Universo. Ela se prostra. Você deve se lembrar que a sociedade judaica era uma sociedade extremamente preconceituosa e machista. Aquela mulher estar ali no meio dos homens e se dirigir até um rabi e encostá-lo seria motivo para os homens empurrá-la, deixá-la de lado e talvez apedrejá-la. Mas ela se prostra perante o Rei do Universo. E, queridos, Jesus, ele brada em alta voz: quem me tocou? Não porque ele queria fazer aquela mulher passar por mais uma vergonha, mais um vexame. Não porque ele queria rejeitá-la ou excluí-la, mas ele queria que todos soubessem, e principalmente que ela soubesse, que ela foi pessoalmente notada e amada. Algo que nunca aconteceu antes. Jesus, queridos, ele quer fazer um milagre pessoal na sua vida hoje. Aquelas eram duas mulheres símbolos do preconceito judaico. Para uma, eram 12 anos de vida. Para a outra, eram 12 anos de morte. A filhinha de Jairo, apenas com 12 anos, perdendo a sua vida. E aquela mulher, há 12 anos, sofrendo com a morte, da rejeição, da dor.
Para aquela mulher, bastou a sua fé, a fé genuína que nós falamos lá no começo, a fé plena. Ela conhecia, ela sabia que ali estava a única esperança, a única solução. E eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, você sabe hoje, você conhece, você crê que a única esperança está em Jesus Cristo? Enquanto Jesus ele ainda conversava com essa mulher curada da hemorragia, chega aquela informação destruidora. Destruidora. Lá no verso 35, se você acompanhar comigo, lá no verso 35 chega a informação que deve desmoronar, destruir com qualquer pai. Falava ele ainda, lá no verso 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, Jairo, crê somente. Que resposta! Não temas, Jairo, crê somente. Jesus está hoje olhando para vocês aqui, ele está olhando para você, Eduardo, para você, Celina, para você, Rosana, para você, meu irmão, minha irmã, ele está olhando para você hoje dizendo: não tema, crê somente, creia em quem é o seu Senhor, conheça quem é o seu Senhor e permita que o seu Senhor atue na sua vida inteiramente. Não temas, crê somente. Nós esquecemos, queridos, que perante a aparente desgraça, ele continua sendo Deus. Não há morte capaz de parar quem é a vida, quem é o autor da vida. Eu nunca me esqueço de uma frase do doutor, professor de teologia, pastor Amin Rodor. Ele escreveu que aquela mulher, Jesus, ele desejou que aquela mulher enferma do fluxo de sangue, ela levasse consigo, além da cura física, o permanente gozo de saber que ela tinha sido pessoalmente reconhecida. Na narrativa final, na cena final de toda essa história, de toda essa narrativa, Jesus ele está essencialmente dizendo: aquela mulher que sangrava, não foi você quem me tocou, fui eu quem te tocou. E ele dizia para Jairo: Jairo, não foi você quem veio até mim, fui eu que vim até você, eu fui ao seu encontro e eu estou aqui para realizar um milagre, eu estou aqui para transformar a sua vida. Eu estou aqui para mostrar que o Rei do Universo, ele se tornará conhecido em toda a Judéia, em toda a Galileia, em toda a Samaria e até os confins da terra. O seu nome será exaltado, o grandioso Emanuel, o príncipe da paz, o Deus forte e poderoso. Você crê? Você crê e conhece o Deus que você segue? Querido, querida, eu quero te convidar hoje a depositar, a se jogar inteiramente nos braços desse Senhor, que é capaz de transformar a vida mais destruída. Esse Senhor que é capaz de vencer a morte por você. Eu quero te convidar hoje a ter uma fé racional, uma fé que é baseada no conhecimento de um Deus que é capaz de transformar a sua vida de aparentes fracassos em vitória no nome de Jesus. Eu já estou vendo a Ilmara colocando: eu creio, amém. Estou vendo o Edis dizendo aqui: amém, Deus seja louvado. Se você crê, coloque aí: eu creio, porque o nome de Jesus tem poder. E é esse Jesus que eu creio, é esse Jesus que eu confio. É o Jesus que veio a essa terra por mim e por você. E é nele, somente nele, que eu devo colocar todas as minhas forças, toda a minha energia. É por ele que nós vivemos. Queridos, é por ele que nós existimos. Vivemos um mundo de conflitos, um mundo em que as pessoas estão tudo disso aqui, a palavra, as pessoas deixam de lado o que é a base, o alicerce. E, queridos, a nossa vida só tem sentido se nós vivermos por ele. Que você hoje
possa viver pela fé. E aí você entenderá o que Jesus disse a essa mulher: minha filha, a tua fé te salvou. Meu filho, Jairo, calma, a sua filha vai reviver, porque onde eu estou existe vida. Que você nessa noite, eu não sei o que você está passando aí na sua casa, eu não sei quais são os desesperos e as frustrações, as tragédias que essa quarentena pode ter trazido à sua vida, ao seu emprego, à sua família. Jesus Cristo é capaz de libertar. Jesus Cristo é capaz de restaurar. E Jesus Cristo quer hoje curar as suas feridas. Ele quer te trazer uma vida nova. E eu te faço um desafio. Apenas creia. Creia que é capaz. Busque a Ele com todo o seu coração, pois todo aquele que vier após mim, eu jamais o lançarei fora. Jesus jamais te lançará fora, meu filho e minha filha. Jesus jamais te lançará fora. Eu quero orar agora pelos pedidos para nós finalizarmos esse culto. E eu vi alguns pedidos. Eu vi aqui a Ilmara colocando que Deus está amenizando a dor da perda do seu maninho, que tem 2 meses que dormiu no Senhor. É só Deus mesmo, minha irmã. É só Deus para reparar essa dor que nós sentimos. Eu vou orar por você, vou orar pela sua família, vou anotar aqui na minha agenda de oração. E eu vi alguns outros pedidos aqui em cima também. Eu peço oração aqui, o Luiz, peço oração pela minha esposa Ivoni, minhas filhas Viviane, Larissa, também pela minha netinha Sofia. Luiz, creia que esse Jesus, ele está aí com você hoje, ele é capaz de fazer milagres na sua vida. Eu vi outros pedidos de oração aqui da Rosana, peço oração pelas famílias que estão sofrendo pela Covid. Irmãos, lembremos de orar, lembremos de clamar ao Senhor pelas famílias que estão enfrentando essa doença terrível. Ela também pede pelos profissionais de saúde, para que eles possam ter fé e força. Vamos orar por eles também. E a Franciele colocando um agradecimento muito especial, porque ontem, depois de mais de 8 anos, minha filha Milena ganhou alta da endoscopia no hospital. Oh, glória, louvado seja Deus, onde ela fez tratamento desde que nasceu, e ela fazia dilatações ali. Nossa, que glória, irmã, louvado seja Deus. Vamos dar graças a esse nosso Deus, que é o Deus da vitória, o Deus do milagre. E temos aqui outros tantos pedidos pela chuva maravilhosa que cai, que tempo de seca que nós vivemos, né, irmãos? Aí em Curitiba também passaram tempos de seca. Oh, glória, agradecemos a Deus, Senhor, por tanta bênção que o Senhor concede em nossas vidas. E tenho visto aqui vários outros agradecimentos também pelas bênçãos. O tio aqui da Alessandra que está melhorando no Covid. Agradecer por mais um ano de vida. Nós temos que dar graças ao Senhor. E lembrem, meus irmãos queridos, o nosso Deus é o Deus da vitória. Nós podemos tudo naquele que é a nossa força. Vamos orar por esses pedidos agora e para que a nossa fé seja fortalecida. Posso orar? Pai querido, nós vivemos um mundo de tantas incertezas. De repente, Senhor, nosso mundo foi bombardeado com um meteoro chamado Covid. As nossas vidas foram inteiramente alteradas, mudadas. O desespero bateu a porta de muitos. Senhor, muitas vezes nós não sabemos como lutar. Mas hoje, ao estudar essa história maravilhosa da tua Bíblia Sagrada, nós entendemos que o segredo para lutar é ir até o Senhor com o nosso coração aberto, deixarmos de lado qualquer outra coisa que nos impeça de nos lançarmos aos seus pés, como Jair fez, de deixarmos de lado o preconceito, a dor, a tristeza e nos jogarmos aos seus pés como aquela mulher que sofria fez. Que nós possamos conhecer o Jesus que temos e que pela fé a vitória ela seja dada a cada um aqui em nome de Cristo Jesus. Senhor, são tantos pedidos que aqui foram colocados também. Pai, atenda nesse momento cada necessidade dos teus filhos nessa noite. Vá até cada lar, ó Deus, com a sua maravilhosa onipresença. Visita com teu Santo Espírito essas famílias, ó Pai. Que nessa noite os lares dos irmãos que aqui estão sintam-se abraçados pelo teu poder e que nós possamos confiar
de todo o nosso coração que Tu és o único capaz e suficiente Deus que pode transformar a nossa vida e fazer milagres para o Teu nome. Nos ajude a crer nisso hoje, ó Deus. Nos ajude a confiar no Seu poder. Nos ajude a completarmos essa semana, esse restinho de semana, com a certeza que nós temos o Deus da vitória ao nosso lado. Então, ninguém poderá nos separar desse amor, dessa graça que há em Cristo Jesus. Dê a todos nós a Tua paz. Dê a todos nós a Tua bênção. É o que te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, pastor, pela bonita mensagem. Que Deus te abençoe. Boa noite a você, boa noite, pastor Marcelo, e a todos os demais. Boa noite para todos. Pastor Lucas, seja bem-vindo. Volte mais vezes. Que Deus te abençoe aí no litoral também. Amém, pastores. Amém. Agradeço o convite e quando puder, estarei sempre à disposição para estar com os irmãos. Foi muito bom. Deus abençoe, viu? Ensaiado do que de vontade mesmo. Não. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Boa noite. Noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Na caixa também e compareceu na outra tela. Foi